Ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito, deputado Sargento Amaury Soares. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, quem nos acompanha pela TV, pela rádio aqui nesta manhã de quinta-feira. Não poderia deixar de dizer uma frase acerca do pronunciamento do deputado Reno Caramori, dizer que concordo com ele que é um absurdo o que fazem contra os pequenos agricultores nesse estado, nesse país, cujo estado, cujo poder público está voltado para atender os interesses do agronegócio, dos grandes fazendeiros, hoje cada vez mais misturados com o sistema financeiro nacional e internacional. Então é um absurdo o que se faz contra os pequenos agricultores. E aí devemos deixar muito claro, o que fazem contra os pequenos agricultores é a favor dos fazendeiros. E não venha-se aqui tentar colocar os pequenos agricultores contra os sem terra ou contra os índios. Porque é uma tentativa de colocar pobres contra pobres. E enquanto isso, os fazendeiros, os latifundiários, o agronegócio, que está acabando com a agricultura familiar, em nome de um projeto econômico suicida a médio e longo prazo, suicida para a sociedade, a médio e longo prazo, é preciso deixar bem claras essas questões. No mais, a Dilma tinha que receber o MST, 15 mil delegados no Congresso Nacional. Ela tinha que receber e, inclusive, deveria ter sido mais bem educada. Porque nos últimos 20, 30 anos, é a presidenta, ou o período presidencial, que menos fez reforma agrária. E uma das frases que os sem terra jovens queriam escrever é que ela fez menos reforma agrária, uma das faixas, que os algozes dela, que os generais que deram um golpe para não ter reforma agrária. Curioso isso e aparentemente paradoxal. Então ela tinha que receber, inclusive, né, de forma mais humilde do que recebeu. Mas não tem, e não vou usar esse assunto que me inspira, evidentemente, mas não vou me desviar do assunto que este parlamento não pode deixar de falar no dia de hoje. Aliás, deputado Padre Pedro, eu tive receio que não pudesse estar nessa manhã aqui neste poder, porque eu não sei quem é que decide sobre a autonomia do poder legislativo do Estado de Santa Catarina. Eu imaginei que pudesse estar fechado esse parlamento na manhã de hoje, já que houve uma intervenção do outro poder no final da tarde de ontem. Ao que eu leio na imprensa, inclusive, encerrou a sessão pela presença do oficial de justiça de outro poder. Eu também acho que não houve, porque eu fiquei aqui, inclusive, nós estávamos aqui, Vossa Excelência encerrou a sessão, e não o deputado Juarez Ponticelli. Então, eu não vi, mas é o que está escrito na imprensa. Que o Poder Judiciário mandou alguém aqui encerrar a sessão, está escrito isso. E isso é um atentado contra a autonomia dos poderes. O afastamento, mediante decisão liminar, de um desembargador, e não do Pleno do Tribunal de Justiça, de um desembargador, do presidente da Assembleia Legislativa, na minha avaliação, é a interrupção de um poder sobre o outro. Aliás, é a intervenção de um poder sobre o outro. E eu não estou dizendo que o deputado Titon seja inocente. Também não estou dizendo que o deputado Titon é culpado. Ou até melhor, nenhum de nós tem autoridade. Nenhum de nós e ninguém nesse estado tem autoridade legal para pré-julgar. A minha área não é o direito. Na universidade estudei sociologia. Mas como policial militar deve ter tido umas 1000 horas de direito lá nos cursos que fiz na Polícia Militar.
E uma coisa que eu aprendi lá elementar: ninguém é culpado sem que se expire, inclusive as possibilidades de defesa. O desembargador que afastou o deputado Titon da presidência da Assembleia Legislativa sequer decidiu ainda se ele vai processar, se ele vai se posicionar em favor de processar o deputado Titon. Como disse, não estou inocentando e nem culpando ninguém. Não temos essa autoridade. Agora, o que eu esperava, o que eu imaginava, porque evidentemente que a imprensa, e está no seu direito de perguntar, tem perguntado nas últimas semanas, aguardar a decisão da Justiça. E qual seria a decisão do Tribunal de Justiça razoável e esperada? Que o Tribunal de Justiça enviasse ofício documento a esta Assembleia Legislativa pedindo autorização para processar o deputado Titon. Circunstâncias em que a minha posição seria favorável. E, ao mesmo tempo, a posição política de que, mediante essa circunstância, ele se afastasse da presidência e que esta Assembleia, os 40 deputados, elegessem uma nova mesa diretora. Essa é a posição que eu imaginava que poderia ser o desfecho razoável do processo. Falar de legalidade, de juridicidade, evidente que não é o meu forte. E eu quero, nesses minutos que ainda tenho, falar do palco político, do teatro político montado nesse Estado, que torna ridícula a atuação parlamentar. E quando digo que não tenho mais nenhum interesse, nenhuma vontade em continuar neste ou em outro parlamento, é justamente também por repulsa ao modus operandi do teatro, da política formal, que não expressa aquilo que se passa nos bastidores. E não preciso dizer que existe um processo de debate, de pressão e de contrapressão na perspectiva do montamento de uma chapa, se possível única, para o governo do Estado. Evidente que as lideranças do PMDB nesta casa devem se pronunciar e devemos respeitar qualquer que seja o pronunciamento. Mas ninguém em sã consciência poderia supor um desfecho como o que acontecido na noite de ontem. Quero repetir, não estou aqui dizendo que o deputado Titon é inocente. Acho até que tem elementos fortes, indícios fortes. Não estou julgando. Mas alguém tem dúvida, aqui neste parlamento, aqui neste Estado, que a decisão de ontem já foi um julgamento sumário. A decisão unilateral de um desembargador a pedido do presidente, do Procurador-Geral do Estado, que aliás estava sentado aqui há 27 dias atrás, na posse do deputado Titon. Já foi o julgamento sumário. E isso nos mostra o quão comprometidos
o quão relacionados umbilicalmente estão os poderes. Eu não jogo pétala de inocência a ninguém. Se não pudermos julgar, não podemos jogar pétala de inocência a ninguém. O teatro da política formal, sinceramente, faz a sociedade desacreditar da política. Ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito...